Histologia, mais uma videoaula aqui no canal Resenha Histológica, com os maiores nomes da histologia no CCO. E eu mando um abraço e convido para participar os professores Estênio. E aí, galera, como é que tá essa força aí? Vamos lá para mais uma aula bacana aqui no nosso canal. Hélio. E aí, galera, tudo bem? Tudo bem, professor Stênio? Tudo bem, professor Ralph? Vamos para uma histoaula, falar de embriologia, uma aula muito legal. E eu também, professor Ralph, e o professor Hélio já falou aí, ó. A aula de hoje é gametogênese e fertilização, mas ela é o pontapé para a embriologia. E nós vamos também tratar de embriologia aqui na resenha histológica. Na aula de hoje, os objetivos são estudar a gametogênese feminina e masculina, e eu deixo a dica, tente traçar uma comparação entre esses dois modelos de gametogênese. E também nós vamos entender os processos ligados à fertilização. Para a aula de hoje, a bibliografia sugerida por nós tem o Embriologia Básica, do autor Moore e Persot, principais autores. Do Embriologia Básica também tem o Embriologia Clínica, né, professor Hélio? Tem Embriologia Clínica dos mesmos autores, excelente pedido. Também vou indicar o Embriologia Humana e Biologia do Desenvolvimento, do Bruce Carlson, e o Embriologia Médica, do Sadler. Professor Stênio, tem mais um aí que você gostaria de sugerir? Professor, eu lembrei de um livro de Biologia do Desenvolvimento também bacana, do Lewis Woppert. Boa! E também é Biologia Geral, do Garcia Fernandes. Massa! Tá aí, galerinha, é só agarrar, estudar e vamos com a gente aqui. A aula de hoje, ela é uma aula especial, olha só. A gente vai lá na frente do desenvolvimento do sistema reprodutor para formar os gametas, mas antes a gente tem que ir lá atrás, em diferentes momentos do desenvolvimento embrionário, para entender como que acontece a formação dos gametas. Células germinativas primordiais. A gente quer entender a origem delas e depois a gente vai entender para que elas servem. As células germinativas primordiais se originam aqui da parede do saco fitelínico, né, professor Hélio? Perfeito, professor Ralph. Boa observação. E elas migram, né? Essas células, elas migram, tá, gente? Elas não vão de sedex, não, elas migram por movimentos ameboides, até alcançar, passando pelo mesentérico dorsal, até alcançar uma gônada em desenvolvimento, na parede posterior da cavidade abdominal em desenvolvimento. E nessa parede posterior da cavidade abdominal em desenvolvimento, nós vamos encontrar o primórdio gonadal, o início das gônadas. Onde tudo começa. Perfeito. E aí, gente, dando mais um salto no desenvolvimento embrionário, essas células germinativas vão se associar com as células lá da crista gonadal, que o professor Hélio destacou, e vão dar início à organização da gônada feminina, que é o ovário, e da gônada masculina, que é o testículo. No desenvolvimento ovariano, o que a gente vai ver é que as células germinativas vão formar células chamadas de ovogônias, com uma alta taxa proliferativa por divisão mitótica. E essas células germinativas, então, vão dar origem aos chamados ovócitos primários, que vão se organizar aqui numa estrutura na periferia do órgão, uma vez que os cordões sexuais primários, eles regridem, a rede ovariana degenera e surge e desenvolve mais um ducto chamado de ducto milleriano, que vai dar origem às vias genitais femininas. Percebam que com essa formação na mulher, o ovário não fica com uma conexão direta com as vias genitais. Perfeito. E as estruturas que vão dar origem aos gametas ocupam a região periférica cortical do órgão. Beleza? Já no testículo, esse desenvolvimento é diferente. Aqui nós vamos ter o desenvolvimento dos túbulos seminíferos, que vão ter continuidade com a rede testicular e vai ter continuidade com as vias genitais masculinas. Dentro dos túbulos seminíferos, nós vamos ter as células responsáveis pela gametogênese. Então percebam que aqui é tudo conectado.
Professor Estênio, olha o esqueminha aí da histologia do ovário. Bacana Alô, professor demais. Estênio. Bacana demais. A gente pode ver aí os diferentes tipos celulares em desenvolvimento já. Isso aí, lembrando, né, professor? Aí o ovário já está totalmente nesse esquema aí, já está totalmente desenvolvido. Né? Então aí a gente pode ver diferentes tipos celulares aí e, inclusive, uma delas se desprendendo do ovário. É aqui, ó, daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. Então, galerinha, a morfologia do ovário, percebam que ela apresenta uma característica em continuidade com o seu desenvolvimento embrionário. E aí, nos próximos slides, nós vamos caracterizar cada uma dessas estruturas que estão aqui no córtex ovariano, e são chamados de folículos ovarianos. Perfeito. Já no testículo, professor Hélio, como é que a gente tem aqui uma organização básica? Bom, o testículo, ele tem aquela organização de um tecido conjuntivo bem desenvolvido, envolvendo ele externamente, que é a túnica albugínea, e o compartimento tubular, que a gente vê esses túbulos todos enovelados, que são os túbulos seminíferos. Nós vimos isso nas aulas passadas. E uma coisa importante é que, quando você olha para o testículo, nós temos uma via de comunicação onde as células germinativas vão sair do testículo e vão para fora do testículo, através dos túbulos eferentes até alcançar o epidídimo. Ao passo que, graças à origem embrionária do ovário, você perde essa conexão, né? Então, isso é importante estar destacado aí nesse contexto. Beleza. Pessoal, Fala. só um destaque também interessante, se perceber no slide anterior, isso tudo acontece num tempo relativamente igual, né? 20ª semana para o feminino, 20ª semana para o masculino. Né? E é importante, igual o professor Hélio disse também, assim como no desenvolvimento testicular, desenvolvimento ovariano também, a gente vai ver o quê? Basicamente tecido conjuntivo, né? Envolvendo todas essas células, ou ductos, como no desenvolvimento testicular. Isso, é altamente vascularizado aqui, essa parte do tecido conjuntivo. Posso fazer um destaque? Deve? O meu destaque é que uma gônada de 6 semanas, ela se chama gônada indiferenciada. Por quê? Por quê? Por quê? Porque os produtos do gene Y ainda não foram transcritos. E esses produtos que vão diferenciar uma gônada masculina de uma gônada feminina. Falei. Ótimo destaque, professor. Perfeitas observações aí de ambos talentos da histologia do CCO. São seus olhos. Continuando, podemos continuar? Podemos. Continuando, agora nós vamos falar sobre, vejam bem, coleguinhas, mitose e meiose. Não é fácil não, hein? Tem que prestar bastante atenção. Tendo ponto de vista aqui a gametogênese feminina, então nós temos o desenvolvimento da estrutura ovariana chamada de folículo ovariano. Beleza. No período fetal, enquanto está dentro da barriga de mamãe, a menina desenvolve o seu ovário sem a formação de folículos. Lá no ovário, você vai ter ovogônias que foram originadas das células germinativas primordiais. Essas ovogônias vão sofrer intensa mitose. Perfeito. E vejam que pouco antes ou no momento do nascimento, essas ovogônias vão se diferenciar ou vão dar origem a ovócitos primários. E os ovócitos primários vão se associar com células somáticas e formar os folículos. Então, quando a menina nasce, professor Hélio, ela já nasce com todos os folículos ovarianos possíveis da vida dela. Possíveis. E no primeiro estágio, esse folículo ovariano é chamado de folículo primordial. Primordial. O ovócito primário é a célula que passa por meiose, veja. Então a menina já nasceu com as células capazes de fazer meiose, mas ela perdeu as células com capacidade de fazer mitose. Ficaram espertos nisso, né? Ficamos. Após o nascimento, esse folículo primordial pode começar a ser estimulado a se desenvolver em folículo primário. E aí começa a ter a relação com os hormônios gonadotróficos. Não é isso, professores?
Sim. Principalmente a partir da puberdade, né, professor? Chegamos lá. A meiose, que se iniciou aqui no ovócito primário, ela fica parada muito tempo durante a vida ovariana, a vida da mulher. Olha só, a meiose fica retida no estádio de diplótemo da primeira divisão meiótica. Meu Deus, vai ter que lembrar de tudo, de todas as fases de divisão meiótica. Vai. Divisão meiótica tem duas fases. Primeira fase tem lá prófase, tem metáfase, anáfase, telófase. Só que na primeira divisão meiótica, a prófase é subdividida, né, não, professor Estevam? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e, por último, a diacinese. Perfeito. Nossa! Perfeito. Então, essas são as fases da prófase 1. E o ovócito primário está retido nessa fase, né, professor Hélio? Tem a produção de hormônios que permitem a essa célula ter essa condição especial, né, de ficar parado aí nessa divisão meiótica. Perfeito. Então esse que a gente fala de essa interrupção, né? Essa parada nessa meiose 1, ela só é retomada momentos antes da ovulação, não é isso, professor? Calma, só. Aí, Não? calma, nós vamos chegar lá. Eu estou calmo. Tá. Aí, após a puberdade, então agora com forte influência dos hormônios gonadotróficos, FSH e LH, o folículo se desenvolve mais. Vamos lembrar que as células que fazem parte do folículo, nós temos o ovócito, as células foliculares ou da granulosa e as células tecais que não estão representadas aqui. As células da granulosa mantêm o ovócito parado na sua divisão meiótica. Com o desenvolvimento, né, normal da mulher e atingindo a puberdade e aí vindo os hormônios gonadotróficos, essa interrupção da meiose do ovócito primário é perdida. E aí, com o crescimento do folículo estimulado pelos hormônios gonadotróficos, interrupção do estágio de meiose no ovócito, nós temos o desenvolvimento do folículo e a primeira divisão meiótica completa, formando uma estrutura, uma célula chamada de ovócito secundário e o primeiro corpúsculo polar. Professor Hélio, é uma divisão muito especial essa daqui, não é não? É uma divisão muito especial. Formam-se duas células, né? Uma célula viável e uma célula rudimentar que vai entrar em degeneração. Chamado corpúsculo polar. Que é o corpúsculo polar. Aí, meus amigos, vem um truque aqui, um negócio que é louco, é muito louco. Esse finzinho aqui, essa primeira divisão meiótica, o finzinho da primeira divisão meiótica, é nas vésperas da ovocitação. Vejam que é comum as pessoas falarem ovulação, mas o certo é ovocitação. Por quê? Porque a estrutura liberada é um ovócito secundário. Olha aqui, ó. Foi formado um ovócito secundário, junto com seu corpúsculo polar e junto com estruturas de proteção, né, professor Stênio? Sim, tem algumas estruturas aí que vão fazer com que o ovócito seja ou fertilizado por um espermatozoide apenas, né? E essas zonas daqui a pouco a gente vê, não é isso, pessoal? Vou dar spoiler, não. Não é spoiler, não. É porque aqui a gente vai falar da camada de células, que é a coroa radiata, que é uma dessas camadas de proteção, e a camada de glicoproteínas, que é a zona pelúcida, que está ao redor aqui do ovócito. Então, liberado o ovócito secundário, parado na metáfase 2, então ele nem concluiu a meiose dele. É esse cara que vai dar de encontro com o espermatozoide. Aí nós vamos falar daqui a pouco na aula dessas fases da fertilização. Mas aqui, para finalizar esse quadro, professor Hélio, a gente precisa acreditar que houve fertilização, não é isso? Sim. Porque com a fertilização, o que acontece? Término da meiose 1, retomada da metáfase 2 e término da meiose 1, meiose 2. E aí nós vamos ter a formação da segunda célula rudimentar, que é o corpúsculo polar secundário, ou segundo corpo polar, não é isso? Perfeito. Ou polócito 2. Ou polócito 2. Alguma complementação aí, galerinha? Alguma dúvida, pessoal? Para mim tá ótimo. Excelente. Seguimos. Olha que quadro, que gráfico bacana, professor Hélio. Perfeito. De onde você tirou esse quadro maravilhoso?
que você extrai para nós dessas informações aí desse quadro? De onde você tirou esse quadro? Pelo amor de Deus, me conte. Esse quadro vem lá daquele livro do Carlson. Lá do Carlson, muito bem. Bom, esse gráfico, ele mostra a relação de números, que ele chama aí de células germinativas, né, ao tempo do indivíduo, da mulher. Nesse sentido, quando a gente olha o gráfico X, ele está sendo plotado em anos. E quando a gente olha o gráfico Y, o eixo Y, a gente está vendo que ele está plotado em número de folículos, ou células germinativas, que dá na ordem de milhões. Olha só para vocês verem. Moral da história. Quando você observa no período pós-nascimento, a gente observa uma queda dramática, né? Uma queda vertiginosa até o 10º ano de vida. Uma queda em que situação? Em número de folículos. Então, quando a gente observa esse gráfico, nós vamos ver que esse pool folicular ele vai diminuindo de acordo com o passar da idade, aonde vai esse grande número de folículos viáveis, ou que podem ser recrutados possivelmente no futuro, eles vão dando lugar para folículos em degeneração, chamados de folículos atrésicos. Notem que nós temos, então, uma grande quantidade de folículos atrésicos, uma pequena quantidade de folículos que vão crescer durante a vida reprodutiva da mulher, e uma outra pequena quantidade de folículos ovulados, né? Então, o que a gente nota, se você olhar esse gráfico, é que a grande maioria dos folículos eles vão degenerar. Por isso que eu falo com os alunos que a vida não é uma regra, é uma exceção. Frase de efeito! Professores, eu também gosto de chamar a atenção usando esse gráfico, porque é o seguinte, não há renovação do número de células germinativas na mulher. Perfeito. Então há uma diminuição, beleza. Olhando em relação aos anos, veja que o número de células, quando começa aqui, só diminui quando chega aos 50 anos. O que aconteceu nesse período? Ou as células foram absorvidas, como o professor Hélio comentou, ou elas foram ovuladas, ou elas tiveram crescimento, né, os folículos, etc. e tal. Mas não houve nova formação. Se uma mulher tem 10 anos, a célula germinativa dentro daquela mulher tem 10 anos. Se ela tiver 50, a célula germinativa dentro daquela mulher tem 50 anos. Então, daí vem uma relação muito, muito interessante entre malformações genéticas e a idade do ovócito. Por quê? Uma célula com 20 anos, parada lá na sua meiose, tem uma maquinaria celular mais apropriada para a retomada daquela meiose do que uma célula de 40 anos. E aí a incidência de malformações ligadas a problemas genéticos aumenta exponencialmente. Se você for lidar com biologia da reprodução, fique atento a essa importantíssima relação entre a idade do ovócito e as possíveis causas de malformações ligadas à genética, principalmente a problemas na separação dos genes. Beleza? Dos cromossomas. Beleza, Perfeito. amigos? Perfeito. Beleza. Beleza. Então vamos apresentar mais detalhes desses folículos em crescimento, desses folículos, né, formando esse pool folicular. Olha só, isso aqui é uma imagem de um ovário corado por hematoxilina e eosina, em que eu tenho a região cortical do ovário em destaque e várias células. Olha que células bonitas. Gente, essas células aqui são os ovócitos primários. E aqui eles estão organizados em folículos chamados de folículos primordiais, que apresentam células da granulosa ou foliculares com formato pavimentoso. Na medida em que as células foliculares se modificam de forma e se tornam cúbicas, esse folículo também muda de nome. O que ele vai chamar agora? Folículo primário, com uma única camada unilamelar ou com várias camadas multilamelar. Aqui, professor Stênio, eu vou ter um ovócito primário e já começa a ter a formação da zona pelúcida, que você comentou, que vai ser uma camada de proteção para o ovócito lá na frente, não é isso?
Isso mesmo. Aí a gente vai ver a formação dessa zona pelúcida e também aí a gente começa a observar que essas células foliculares vão formar o que a gente chama de teca, né? Aí nós vamos ter externamente as células foliculares, as células conjuntivas, que são chamadas de teca. Perfeito. A zona pelúcida ela vai ser composta por 3 glicoproteínas, de nome dificílimo, né, professor Hélio? Dificílimo. Nossa ZP1, ZP2, ZP3. Eu tenho medo de quem não conseguir decorar. ZP1, ZP2, ZP3. ZP1, ZP2 e ZP3. Perfeito. Depois, o folículo, aí, esse folículo primário multilamelar começa a ficar muito responsivo aos hormônios os hormônios gonadotróficos, que são chamados de hormônio folículo estimulante, FSH, e hormônio luteinizante, que é o LH. O que acontece? O folículo continua a crescer, passando a apresentar estruturas que formam cavidades chamadas de antros, e aí ele é chamado de folículo secundário ou folículo antral. Aqui, de novo, nós temos a teca conjuntiva, as células da granulosa e o ovócito primário circundado aqui pela sua zona pelúcida. Alguns lotes de folículos respondem aos estímulos gonadotróficos. E dentre esses folículos que respondem, a cada ciclo da mulher, cerca de 20 respondem, normalmente, chega até a fase seguinte de desenvolvimento. Os outros regridem e degeneram, e aí tem a formação dos folículos atrésicos. Por isso aquela proporção de folículo atrésico é sempre muito grande em relação aos folículos em crescimento e folículos ovulados. Continuando, então, o crescimento folicular, né, professor Hélio? Esses antros começam a se fundir, não é isso? Perfeito. Na verdade, esses antros são microcavidades que vão se preenchendo de líquidos, né? Hormônios, proteínas, células mortas por apoptose. Só que esses pequenos antros, as pequenas cavidades vão se fundindo e coalescendo para formar cavidades cada vez maiores, até que no final a gente forma uma única cavidade. Uma cavidade que a gente chama de cavidade folicular ou cavidade o antro folicular. E quando essa cavidade é formada, a gente consegue ver separações específicas de células de granulose. Perfeito. Quais seriam? Nós temos um conjunto de células de granulosa ao redor da zona pelúcida, que é a corona radiata. Um conjunto de granulosa que liga a granulosa em contato com a teca, que nós vamos chamar de cúmulos zoóforos. E a granulosa, propriamente dita, em contato com a teca conjuntiva. Perfeito, cara. E aí, quando a gente tem essa estrutura e muito crescida, bem grandona, a gente chama de folículo maduro ou folículo de Graafi. E é nessa fase que a gente retoma lá o quadro anterior, que o folículo primário deixa de ser primário e continua a meiose e vira o ovócito secundário junto com o primeiro corpúsculo polar. E aí tem a ovocitação. Perfeito. Essa ovocitação vai acontecer por conta de uma fragilização aqui da parede do ovário, ajudando a empurrar aqui o folículo, o conteúdo do antro começa a expulsar o ovócito secundário com o primeiro corpúsculo polar, rodeado aí da coroa radiata e da zona pelúcida. Perfeito. Isso é um processo lento, mas que culmina com uma liberação de uma estrutura importantíssima, que é o ovócito secundário, não se esqueça. Se você quiser falar óvulo, você fala numa roda de boteco. Se quer falar óvulo, fala uma coisa bem informal, ou com pessoas que não foram instruídas sobre biologia da reprodução. Porque o certo na biologia da reprodução é que houve a liberação do ovócito secundário parado em metáfase 2. Não é isso, professor Stênio? Verdade, perfeito. E captado por quem? Tubo uterina. Tubo uterina. E aí, esse ovócito vai estar junto com o corpúsculo polar, o primeiro, zona pelúcida e coroa radiata. Podemos continuar, professor Hélio? Podemos, está ótima a explicação. E adentremos, então, ao sistema reprodutor masculino. Olha aí de novo, vamos falar agora da espermatogênese. Túbulo seminífero. Aquela estrutura que o professor Hélio já comentou com a gente. Compartimento tubular. Epitélio do túbulo seminífero, células mioides, célula de Sertoli,
as espermatogônias, espermatócitos, espermátides e espermatozoide. Nossa, professor, aqui vai ser um pouquinho mais difícil. O quê? A gametogênese masculina é um pouquinho mais difícil? O que vocês acham? Não, é mais fácil, que isso? Mais fácil? É. Ah, eu acho ela um pouquinho mais difícil. Sabe Tem por mais quê? nominho. Tem mais nominho e ela é dividida em 3 fases, não é isso? Eu tenho uma fase espermatogonial, uma fase espermatocitária e uma fase chamada espermiogênese. Olha que louco isso! É louco ou não? Louquíssimo. Louco demais. Olha, mas é essa fácil de célula... entender. Quando você compreende a espermatogênese, você vai entendê-la. Você vai entendê-la. Professor Hélio, vamos começar com esse tipo de célula aqui, ó. Com a espermatogônia. Existe algo parecido lá no ovário? Bom, professor Ralph, a espermatogônia, ela é uma célula germinativa que veio daquela PGC lá no passado, lembram disso? Então, aquela PGC, ela se diferenciou da espermatogônia devido à diferenciação gonadal que acontece no desenvolvimento do embrião e do feto. Essa espermatogônia... Oi? Eu ia te perguntar se existe alguma célula parecida lá no ovário. No ovário? Existe. Não. Na verdade, existia, que era a ovogônia, né? Existia. Mas não existe. Não existe mais. Mas no homem, ela mantém a capacidade de divisão mitótica 2N, cara. É por isso que eu acho mais complexo. Olha só. Você tem populações de espermatogônia que são voltadas para esse processo de renovação do pool de espermatogônias, da população de espermatogônias, e algumas que vão dar origem à continuidade aí da espermatogênese. Isso eu acho difícil de entender. Não é. Mas isso acontece já no adulto, após o nascimento, quer dizer. Na verdade, eu já estou lá na puberdade, porque no homem, essa divisão de tempo do nascimento, da vida fetal, da puberdade, ela não é tão complexa assim, isso é a única coisa que não é complexa, do que na mulher. Porque enquanto o desenvolvimento pós-nascimento, o testículo está lotado de espermatogônia. Perfeito. Essa foto que eu estou mostrando para vocês já é de um garoto pós-puberdade, já é de um adulto. Perfeito. Então eu estou comparando agora a espermatogênese masculina e a feminina de adultos. Perfeito. Por isso que eu digo que não tem célula igual lá no ovário. Verdade. E aí que eu falo também da complexidade da população de células espermatogônias. Você tem 3 tipos de espermatogônias. Não é isso, professor Hélio? Espermatogônia diferenciada, tipo A e tipo B. Pois é, o pessoal chama de A escura, A clara e tipo B. Então eu acho que tem complexidade aí no ar. E é bom falar o claro. Por que vai ser claro e escuro? Por conta da quantidade de material genético, não é isso, professor Ralph? É da organização nuclear. Perfeito. A escura, a organização nuclear, forma estruturas mais condensadas e aí, corando, ela fica com um aspecto escuro, pela coloração. Enquanto que a clara, ela tem um aspecto mais limpo, né, menos corado. E a B também tem uma diferença. Ela tem alguns pontos de coloração no núcleo, mas um nucleolo bem evidente. Um jeito de diferenciar essas espermatogônias nas lâminas histológicas. O interessante aí é comparar que em relação à mulher, existe essa renovação de células-tronco, né? No homem, e na mulher não tem, né? Exato. E aí, então, quer dizer que a dinâmica reprodutiva do homem é diferente da mulher. Apesar de ter envelhecimento, e isso acontece mesmo, tem envelhecimento, mas é um envelhecimento, vamos dizer assim, não da célula espermatogonial, mas é um envelhecimento do homem como um todo. Mesmo que essas células se renovem, elas vão envelhecendo. Então você tem... Depois fala que é a mulher que gasta muito, professor. Olha o tanto de célula que o homem está gastando aí. Eu te contar um negócio, viu? É investimento, né?
o investimento da gametogênese feminina é em uma célula muito boa. A do homem é um investimento em várias células, a gente vai falar disso também. Só que acontece que a espermatogênese, ela pode durar muito tempo, mas ela também pode levar a células defeituosas, com carga genética alterada, por conta do envelhecimento, beleza? Perfeito. Beleza. E aí, essa é a fase espermatogonial, né, caracterizada por intensa mitose das células do tipo A. Aí as B se diferenciam em espermatócitos. E os espermatócitos entram em meiose. Então, essa é a célula que entra em meiose no homem. A primeira fase de meiose, nada especial, né, professor Hélio? Não, nada especial. Só que ela demora muito, né? Você pode falar mais aí sobre essa questão de tempo. É uma coisa interessante que quando você olha a espermatogênese, no homem ela leva em média de 58 a 62 dias. Esses números são bem variáveis, tá? Muito bem variáveis. Já vi gente falar até de 70 dias. E então, característico de cada espécie, né? Mas quando você pega essas linhagens celulares que nós estamos falando agora, o tipo celular que mais demora a diferenciar ou passar para a próxima fase é o espermatócito primário. Inclusive, é o tipo que você mais encontra nas lâminas histológicas, porque devido à sua demora na meiose 1, naquele momento de crossing over, né? Dentro da prófase 1 da meiose 1. Perfeito. O espermatócito primário, iniciando a sua meiose, dá origem ao espermatócito secundário, que conclui a meiose, formando as espermátides iniciais, não é isso? Perfeito. Isso. E aí, espermate para virar espermatozoide é outra fase. É uma fase de diferenciação celular, que nós vamos falar daqui a pouco, cada uma das suas características. O professor Hélio comentou um negócio interessante, galera. Demora mais ou menos 70 dias, não é isso, professor? Vamos colocar assim, mais ou menos? Esses números são bem variáveis. Já vi 58, já vi 62, já vi 70, então isso é bem Vou variável. botar um mais ou menos 60. É. O que eu quero dizer com isso? Imagina, se cada vez que um homem precisar reproduzir, ele tivesse que esperar 60 dias para terminar a sua gametogênese, e aí ter um espermatozoide, não ia funcionar, né, galera? Não ia, né? Daí a ideia de ter túbulos seminíferos muito longos e muita quantidade, porque isso está acontecendo em vários momentos ao longo desse túbulo seminífero. E o mais legal ainda, que cada uma das divisões celulares que a gente está falando para vocês, desde a espermatogônio tipo B em diante, ela é sempre incompleta. Então existem pontes citoplasmáticas entre as células que fazem com que elas sempre progridam organizadamente juntas, para que hoje, ao final desses 60 dias em média da espermatogênese, não tenha só 4 espermatozoides, tenham vários espermatozoides, não é isso, galera? Sincronizado, né? Sincronizados, e a gente tem que lembrar que o epidídimo também serve para quê? Para armazenar espermatozoide. Então, tudo é mecanicamente muito bem pensado. Muito bem pensado. Podemos continuar? Podemos. Então tá aqui, ó, exemplos de células primárias, ó, células espermatogoniais do tipo pálida, células espermatogoniais aqui, do tipo B, células de Sertoli, né, professor Hélio? Perfeito. A escura, essa daqui é uma A escura, já falei da A pálida, acho que é isso, não é isso? Isso. Espermatócitos primários, que são esses maiorzinhos, né? Uhum. Espermatócitos secundários, eu não estou conseguindo ver na nossa foto. É muito difícil. Já está indo para as espermátides. Perfeito. Certo. Iniciais e alongadas. Isso mesmo. Mais algum comentário, galera? Não. Toca o barco? Tá perfeito. Toca. Olha aí essa sincronia, né, do processo espermatogênese que a gente estava comentando. Então, fase espermatogonial da célula do tipo A escura, renovando e formando mais células espermatogoniais. Célula do tipo A clara, se dividindo e formando células do tipo B. Células do tipo B formando espermatócitos. Olha as pontes citoplasmáticas deixando tudo sincronizado. Espermatócitos entrando em meiose. Ao final da meiose 1, formando espermatócitos secundários, que ao final da meiose 2 formam espermátides. Perfeito. E aí acabou a meiose e as espermátides se diferenciam em espermatozoides, até que haja a espermiação.
Mais algum comentário, galera? Não, professor, só destacar aí que essa fase mitótica, né, relembrando aí a fase mitótica na mulher acontece Antes do antes nascimento. do nascimento. E agora no homem não, né? Após o nascimento acontece essa fase mitótica aí também. A vida inteira. A vida inteira. Vamos dizer que essa fase mitótica é a vida inteira, e em especial a fase de formação mesmo do gameta, a meiose, é pós-puberdade. Sim. Mais uma vez, esquematização agora só da fase a partir do espermatócito primário, secundário, espermátide, virando espermatozoide. É essa fase que eu quero dar ênfase agora, que é chamada de espermiogênese. Nesse processo, nós temos 4 coisinhas acontecendo. Algum de vocês quer falar para mim sobre essas coisas? Ou... Ó, a gente pode falar aqui que a Fala aí, professor Stênio. Abrilhanta aí a aula. Formação de grânulos acrossômicos, né, que vem aí a partir do complexo de Golgi, né, alguns falam, inclusive, a formação de grânulos aí, né, a partir desse complexo de Golgi, que vai aumentando esses números aí acrossômicos, e aí depois a gente vai ver o acrossoma. Tem também a vesículas acrossoma, né, vai aumentar, vão se unindo, aumentando para formar o acrossoma. Né, o acrossomo está cheio de quê? Só para já deixar uma gotinha aí do que a gente vai falar lá na frente. O acrossoma está cheio de quê? De enzimas. Boa. O que mais que a gente pode falar, amigos? Há também o aumento do número de mitocôndrias, né? Então, elas se organizam, né? E formando a peça intermediária aqui. Então, elas se acumulam na peça intermediária da cauda, do flagelo. O núcleo começa a condensar também, né? Massa, professor Hélio. Eu acho essa informação ela é interessantíssima. O núcleo condensa. Por que será que o núcleo condensa? Já pararam para fazer essa viagem? Condensa para diminuir o tamanho da célula nessa porção aí, né? Mas eu acho que o professor Hélio ia falar um trem que eu tô também nesse caminho aí, professor Hélio. Tipo, arrumar a mala para a viagem. E é uma viagem difícil, né, cara? Então, quanto mais você proteger sua mala, é uma viagem que você está expondo ali o material genético, que é a coisa mais importante que carrega essa célula, de uma maneira muito, muito grossa, né? Então, assim, quanto mais compacto isso tiver, bem compactado, mais protegido está. Até porque a síntese proteica e a transcrição gênica não é necessária nesse momento mais. Hein? Não é. Tá fazendo mais nada. Mais nada. Então falamos da formação do acrossoma, falamos aí da condensação do núcleo, o professor Stênio estava falando também da perda do citoplasma, para ficar mais alongada a célula. Isso, porque na verdade o que vai acontecer? Esse citoplasma vai diminuindo o seu tamanho aí e concomitantemente, vai havendo a formação de um flagelo, né? Isso. Perfeito. E é um bacana também a gente destacar os centríolos, né? A importância dos centríolos aí para, posteriormente, a fecundação, eles vão ser importantes aí na divisão, na união, quer dizer, dos núcleos, né? Das células. Nesse caso, eles também têm uma importância aqui grande, os centríolos, para a formação do flagelo. Sim. Para a organização de microtúbulos aqui na formação do flagelo. Perfeito. Então, amigos... Os centríolos, né? Os centríolos na célula feminina, ele vai receber o da célula... a célula feminina vai receber o centríolo da célula masculina, né? As organelas citoplasmáticas masculinas, elas se restringem a mitocôndria e núcleo, praticamente. Com a perda citoplasmática, não sobra quase que organela nenhuma no seu núcleo e a mitocôndria. Isso aí. Aí, galera, então nós temos formação do acrossoma, que contém enzimas, condensação do núcleo, formação da cauda, do flagelo, e perda de volume citoplasmático para ficar uma célula alongada. Estamos prontos para a fertilização? O que vocês acham? Ou tem mais algum comentário da gametogênese? Não, estamos prontos. Falta só o vinho. Só um vinhozinho? Uma musiquinha?
Um vizinho é gostoso. Então, as células masculinas vão ser depositadas no canal cervical na mulher. A secreção aquosa, vinda junto, né, do esperma ali, do ejaculado, facilita a entrada na cavidade uterina. Essa secreção aquosa também, desculpa, vinda da própria mulher durante o ato sexual. A parte, né, da secreção contendo ali os espermatozoides tá cheia de prostaglandinas, né, que é o plasma seminal. Perfeito. E o professor Hélio já comentou em uma outra aula da ocitocina, né, professor Hélio? Ocitocina. Ser relacionado com contração de músculo. Veja a aula de tecido muscular, amiguinhos. Então, essas contrações do útero, né, ajudam o espermatozoide a adentrar aí ao sistema reprodutor feminino. Agora, o caminho dos espermatozoides, isso aqui é sigla para espermatozoide, até a tuba é longo, né, professor Hélio? Nossa, mas é um vestibular. A cavidade uterina, e aí chega ali 2 tubas. Como é que será que eles fazem? Bate para o ímpar, fala assim, cara ou coroa? Se cair cara, eu vou para a tuba da direita, se cair coroa, eu vou para a tuba da esquerda. Professor Ralph, eu acho muito interessante o seguinte, como é que a vida é uma exceção e não é uma regra, né? Boa. Quando a gente pensa que são depositados milhões de espermatozoides no canal vaginal, e desses milhões chega na ordem de dezenas nas tubas uterinas, ou na tuba onde está lá o ovócito 2 esperando, a gente fica impressionado com um número de probabilidade muito pequena de se ter a vida, né? É uma coisa impressionante. Porque o trato genital feminino, ele se encarrega de fazer uma seleção dos mais aptos. E essa seleção... Você fez aí um link para o que a gente vai falar. Fala sobre essa seleção aí, amigo. Seleção? A seleção, ela se dá principalmente por sistema imunológico materno, né? As condições das vias genitais femininas são tão antagônicas, né? Porque elas são importantes para a capacitação do espermatozoide, mas o ambiente das vias genitais femininas também é importante para você tirar os fracos da jogada, né? Isso eu acho muito, muito interessante, né? Então, Perdão. Pode falar. Pode falar. Então, essa seleção, no final, você gera os mais aptos que chegar a uma coisa, fertilizar é outra totalmente diferente, né? Aí nós temos o conceito de capacitação, né, professor Hélio? Perfeito, pode falar. Então, amigos, o espermatozoide, ele não chega assim, está pronto, saiu lá do meninão lá, tá pronto, é esse cara aí que vai fecundar o avô. Não. Espermatozoide, ele precisa passar por esse processo todo de seleção que o professor Hélio estava explicando, e isso é chamado de capacitação. É durante esse processo que os espermatozoides adquirem a capacidade de responder aos estímulos químicos produzidos pelo ovócito durante o processo de ovocitação. E aí, o espermatozoide vai passar a saber qual das tubas ele tem que ir. Olha que louco! Esse processo de capacitação também é um pré-requisito para a reação acrossômica. Sabe por quê? Porque durante essa capacitação, há uma mudança na proporção de colesterol e fosfolipídio na membrana, tornando ela mais fluida. Tem mais um negócio, galera. Espermatozoide sadio é um espermatozoide com mobilidade, ele tem que bater o flagelo dele. Perfeito. Durante esse processo de capacitação dentro do corpo da mulher, acontece uma hiperativação. Então, o flagelo começa a bater mais vigorosamente. E acontece também uma redução do glicocálice. Lembrem-se, glicocálice é o conjunto de moléculas que estão na superfície da célula. O professor Hélio falou, vai ter ação do sistema imunológico. Quanto menos despertar a indução do sistema imunológico que essa célula espermatozoide conseguir, vai ser melhor para ela. E durante essa capacitação, os espermatozoides que não foram selecionados ou não capacitados não vão atingir o ovócito, e dentre eles a gente inclui aqueles com defeitos morfológicos, mobilidade inadequada e incapazes de realizar a reação acrossômica. Então, estamos com espermatozoides capacitados, amigos? Estamos.
Todos bonitinhos. Então, esses espermatozoides têm um trajeto para encontrar o embrião, para encontrar o ovócito e formar o embrião. Os espermatozoides passam, então, pela cavidade uterina e são atraídos térmico e quimicamente pela liberação do ovócito. Olha que louco. E só espermatozoides capacitados conseguem ter essa resposta. Então, eles acertam a tuba uterina. Como assim atração térmica? Depois que há ovocitação, acontece a formação do corpo lúteo no ovário, que é uma estrutura altamente vascularizada. Aumenta a vascularização no ovário que ovocitou. É. E nesse processo do rompimento do folículo, muitos fatores químicos são liberados e isso atrai o espermatozoide para a tuba certa. Então, ele está aqui doido para encontrar o ovócito. Mas, para ele encontrar o ovócito, ele vai ter que passar por 2 camadas de proteção, não é isso, amigos? Isso. Qual que é a primeira camada de proteção, professor Stênio? Primeira é a coroa radiata. Coroa radiata. Isso. Somente os espermatozoides capacitados atingem a coroa radiata. E eles conseguem passar forçando a barra aqui entre as células da coroa radiata, para uma ação do batimento forte do seu flagelo. Aqui eu tenho um detalhezinho. Professor Hélio, está na escuta? Câmbio, na escuta. Você já viu alguns autores, e principalmente o Moore, que a gente indica aqui, falando que acontece uma pequena reação acrossômica aqui, uma liberação de hialuronidase durante a passagem pelas células da coroa radiata? Já leio e contesto. Eu estou nessa turma da contestação também. Essa seleção do que ia ser liberado ia ser uma coisa bem complexa, né? Muito complexa. Ou você abre as portas do acrossoma ou você não abre, não é isso? Não tem esse negócio de gotinha não, meu filho. E outra coisa, né? Você tem células aqui com batimento muito forte para passar, que é os espermatozoides capacitados, entre células com pouca matriz extracelular, porque as células da coroa radiata lembram mais uma célula epitelial, não é isso? E a adesão já está bem, que não está completamente firme, né? Não é uma adesão. Está frouxo. Mas, de qualquer jeito, a coroa radiata serve ainda para selecionar eventuais espermatozoides que ainda não têm força no seu batimento flagelar. Perfeito. Concluída essa fase, qual que é a próxima fase? Reação penetrar na zona pelúcida. Perfeito. Professor Stênio, você decorou o nome das glicoproteínas da zona pelúcida? O professor Hélio falou muito rápido, mas eu vou voltar a falar delas aqui devagarinho. Então, peraí, deixa eu falar. Relembre. Pronto, já falei. A ZP1, ZP2 e ZP3. Massa! E aí, galera, nessa fase a gente... pessoal, isso aí me lembra muito um conjunto que existiu na década de 80, Zizi Top. Que esse é do meu tempo, é de rock, não é? Jesus. Rock clássico. Boa. Volta no túnel do tempo. Eu não curtia muito essa época de música, porque eu peguei mais anos 90 e 2000, mas eu super te entendo. Eu também, eu sou da época do ano 2000, nem sei o que é década de 90. Não sei. É rock clássico, não importa se é década de 90, 70 ou 70. Boa música é atemporal, né? Sim, Perfeito. Sem dúvida. Perfeito. Então, galera, para haver a penetração na zona pelúcida, passar pelas glicoproteínas da zona pelúcida, vai ocorrer a reação acrossômica. E a reação acrossômica é a liberação das enzimas acrossômicas em cima da zona pelúcida, causando a quebra dela. E a reação acrossômica é promovida pela conexão de um receptor da membrana do espermatozoide com ZP3, que é uma glicoproteína da zona pelúcida. Aí, essa conexão do receptor do espermatozoide a ZP3 promove todo um acontecimento intracelular no espermatozoide que culmina com a exocitose das enzimas hidrolíticas do acrossoma, que sai quebrando ali a zona pelúcida. Professor Hélio, mas o dano é muito extenso na zona pelúcida ou é pontual?
o dano ele é pontual. E o destaque é que o cálcio é importante nisso aí. Você viu aí, parceiro? Vi. Cálcio, olha aqui. Cálcio é importante demais. Cálcio está em todas. Veja a aula de tecido ósseo. É. Olha aqui o ponto, então, de reação acrossômica e penetração na zona pelúcida. Que imagem. Espermatozoide que rompendo um ponto da zona pelúcida e adentrando ao que imagem indo bonita. encontrar com o ovócito. Linda imagem. Linda. Repare como é que a zona pelúcida é toda cheia de poros, né, galera? Por que será? Por que será? Granulosa. Granulosa. Para a interação das células da granulosa com o ovócito que está lá dentro. Muito legal. Resolvendo, então, a fase da coroa radiata, resolvendo a fase da zona pelúcida, qual que é o nosso problema agora? Tem gente que acha que fertilização é muito fácil, gente. O professor Hélio já falou. Professor Hélio, como é que é o negócio da vida aí? A vida é uma regra e não uma exceção. Desculpa. A vida é uma exceção, não uma regra. Aí depois de você ter passado pela coroa radiada, passado pela zona pelúcida, tá resolvido tudo? Ainda não, pequeno gafanhoto. Não. Você ainda tem que promover a fusão da membrana do espermatozoide com a membrana do ovócito. Professor Hélio, conta mais pra gente dessa fusão aí. Bom, quando o espermatozoide ele passa por aquele canalzinho que ele fez, né, através da reação crossômica na zona pelúcida, ele alcança um espaço entre a membrana plasmática do ovócito e a zona pelúcida, chamado espaço perivitelino. Bom, chegando nesse espaço, ele vai encontrar a sua membrana plasmática com a membrana plasmática do ovócito 2. Essa ligação se dá por proteínas da classe das integrinas. Não é isso, professor Stênio? Isso aí. Pode falar. E essa ligação dessas integrinas de membranas plasmáticas adjacentes vai estimular o ovócito 2, que antes estava em repouso, e quando ele recebe esse estímulo de membrana, ele vai tornar-se ativo. E aí, dar-se continuidade ao processo de fertilização. Excelente comentário. Obrigado. E aí, depois que age, então, essa fusão, professor, pode continuar aí com o processo seguinte? Posso continuar? Por favor. Essa fusão, esse contato das duas membranas, vai mandar um sinal intracelular para o ovócito 2, ou seja, ele deixa de estar em repouso e torna-se ativo. E um desses momentos de ativação se chama ondas de cálcio. Por quê? Porque o contato da membrana plasmática do ovócito 2 com a membrana plasmática do espermatozoide, isso desencadeia a formação de um mensageiro chamado de trifosfatinositol. Nossa Senhora! Trifosfatinositol via proteína G. Proteína G, trifosfatinositol. Esse trifosfatinositol ele vai fazer a abertura de canais de cálcio no retículo endoplasmático liso do ovócito 2. Lindo. É aí que se dá a onda de cálcio que os autores relatam. Essa onda de cálcio ela é muito importante porque ela vai desempenhar vários papéis fisiológicos no processo de fertilização. Um desses papéis seria, então, o estímulo à liberação das vesículas corticais, que são vesículas contendo enzimas que estão aqui na periferia do citoplasma do ovócito, e essa liberação das vesículas corticais é conhecida como reação cortical, aumentando aqui o espaço entre a zona pelúcida e a membrana do ovócito, espaço esse chamado de espaço perivitelínico. Professor Stênio, essa onda de cálcio também provoca uma mudança de polarização na membrana do ovócito, não é isso? Isso. E aí faz com que haja o quê? Esse é um feedback que a gente chama de feedback positivo, né, que eleva a quantidade de cálcio no citossólico, causando o quê? Abertura dos canais de cálcio, permitindo que ainda mais cálcio entre no citossol. Legal demais. Despolariza a membrana. Perfeito. Isso. Além disso, professor Ralph, professor Stênio, essa onda de cálcio, ela ativa citoesqueleto! Por que será? Por que será? É tipo uma cordinha puxando espermatozoide para dentro? Uma cordinha.
Legal demais, gente. Isso Nossa, acontece em velho. pouquíssimos minutos, né? Não, é rapidaço. É rápido. E aí, até então, então nós falamos de fusão da Mas pode membrana. persistir por várias horas. Repete, por favor. Essa liberação de cálcio acontece por alguns minutos, mas essas oscilações de cálcio aí vão acontecer por várias horas. Para justamente com que haja essa união aí, né, do espermatozoide com o ovócito. A fertilização leva em média 24 horas para terminar. Aí. Vocês verem que não é uma coisa simples. Bom, nesse momento a gente falou da fusão da membrana, falamos da entrada do espermatozoide, da reação cortical, da formação desse espaço perivitelínico, o aumento dele, mas tem mais coisa para falar. Da despolarização da membrana, mas tem mais coisa para falar. Espia, galera. A reação cortical, bem como a despolarização da membrana, a reação cortical, bem como a despolarização da membrana, são eventos chamados de bloqueio da poliespermia. Por quê? Pasmem, só pode entrar um espermatozoide. Em gêmeos. Aí não, né? Aí sacanagem. Aí não. Só pode entrar um espermatozoide. E aí a gente já explicou, a despolarização da membrana tem a ver com a onda de cálcio, que o professor Stênio explicou. A reação cortical tem a ver com a liberação das vesículas corticais no espaço perivitelino, que o professor Hélio e eu explicamos. E aí, essas enzimas jogadas ali no espaço perivitelínico, decorrentes da reação cortical, degradam os EP3, modificando a estrutura da zona pelúcida, e isso é chamado de reação de zona, e impede que outros espermatozoides consigam fazer a reação cortical. Sabe como é que chama isso? Mais alguma observação, amigos? Sabe como é que chama isso? Fechando a porta. Fechou a casinha. Fechou a porta. Esquema Mano Menezes. Fecha a casinha. Professor, outra coisa é o seguinte, a onda de cálcio é importante também para o término da meiose 2, ok? Falando nisso, então a gente tem aqui a reunião, né, dos esqueminhas, reação acrossômica, fusão das membranas, reação cortical, reação de zona, formação do espaço perivitelínico, modificação aqui da despolarização da membrana, mas um dos espermatozoides entrou, não entrou? Golaço! Furou a barreira. E quando ele fura a barreira, tá aqui os dois pronúcleos se formando. Que gracinha! Assim que o espermatozoide entra dentro do citoplasma do ovócito, ele desintegra suas estruturas, fica só o material genético que é chamado de pronúcleo masculino. E o professor Hélio já comentou que a entrada dele promove, junto, né, a onda de cálcio, aquela zona toda, a meiose termina. Terminando a meiose, forma o segundo polócito e o pronúcleo feminino. Olha que lindo, gente. Lindo! Pronúcleo masculino, pronúcleo feminino se organizam e nós temos, então, um zigotinho. Mas, professor Ralph, mais um para pagar imposto. Se for jogador de futebol milionário, não paga imposto, não. Depois fica procurando a justiça. Não, justiça, não. Depende. E aí formamos o zigoto e inicia-se, então, as divisões mitóticas do zigoto, que é alvo aí da continuidade da embriologia. Não é isso, amigos? Perfeito, professor. Então, como resultado da fertilização, a entrada do espermatozoide no citoplasma do ovócito estimula o término da divisão meiótica, restaura a ploidia normal da nossa espécie, tem que lembrar lá de divisão meiótica, né? Yeah. A fertilização promove a variação genética, porque encontra aí material genético de dois indivíduos diferentes, determina o sexo do embrião a partir do espermatozoide conter o cromossoma Y ou o cromossoma X, e forma o zigoto, que daí para frente o zigoto inicia o processo de divisões mitóticas chamados de clivagem.
Amigos, a aula de hoje foi isso aí. Agradeço demais a participação do professor Hélio e do professor Stênio. Abraço, amigos. Força. Até a próxima videoaula. Abraço aí, professor Ralph, professor Stênio. Muito obrigado, pessoal, pelo carinho aí novamente com o nosso canal. Falou, galera. Abração. Curtem lá no nosso canal. Não esqueça de dar aquele likezinho, que a gente gosta muito. Quiser colocar alguma coisa lá, a gente responde. Então, não esqueçam de trabalhar com a gente aí. Então, um abração aí. Valeu, professores. Um abraço também. Um abraço.